Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou a professora Elaine e nesse vídeo eu vou gravar algumas orientações para que você possa responder a sua atividade de mapa. Na atividade de mapa, nós temos a seguinte situação. Uma universidade, ela deseja entender melhor o perfil dos seus alunos. Então, foi realizada uma pesquisa e uma das informações que foram coletadas com relação aos estudantes é a idade que estes estudantes possuem, né? Então, aqui no caso, nós temos aqui na nossa tabela a idade de 50 estudantes que frequentam esta universidade. E este valor de idade está medido em anos, certo? Então, é baseado neste conjunto de dados aqui que nós vamos responder as questões da nossa atividade de mapa. Então, com relação aos dados da tabela, o item A pede para construir uma distribuição de frequências com 6 classes para o conjunto da tabela. Como que nós construímos uma distribuição de frequências? Primeira coisa que nós precisamos fazer. O conjunto de dados que nós temos, nós precisamos verificar se ele está organizado, né? Então, no caso, a primeira coisa que nós vamos fazer é organizar os nossos dados em ordem crescente de valores. Feito isso, nós precisamos determinar qual é a amplitude total do nosso conjunto de dados. E a amplitude total, ela é dada pela diferença entre o maior valor com o menor valor. Outra informação que nós devemos saber é a quantidade de classes, né? Ou seja, quantas linhas a nossa tabela deve possuir. No caso, o exercício já nos forneceu 6 classes. E, então, com essas informações, nós vamos determinar a amplitude da classe, que nada mais é do que a amplitude total dividida pela quantidade de classes, ok? Então, antes de começar a nossa tabela, nós precisamos fazer o levantamento destes valores. E o levantamento destes valores aqui só é possível quando nós temos os nossos dados organizados em ordem crescente. Feito isso, a nossa distribuição de frequência ela vai possuir estas colunas aqui. O intervalo, né, que nós vamos colocar nesta primeira coluna as informações referentes às idades dos estudantes, a frequência absoluta, frequência acumulada, frequência relativa e ponto médio de cada uma dessas classes. Então, cada linha, né, cada classe da nossa distribuição vai ser composto por meio desta estrutura. Então, o limite inferior da primeira classe, ele vai ser correspondente ao menor valor do nosso conjunto de dados, e o limite superior, ele vai ser o limite inferior da classe mais a amplitude da classe que nós calculamos. Quem é a frequência absoluta da classe? Por exemplo, vamos supor que a nossa primeira classe ela é composta, por exemplo, pelo intervalo de 5 até 7. E o meu conjunto de dados, ele é organizado com os elementos da seguinte forma: 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9 e assim por diante. A frequência absoluta da classe, cujo intervalo é fechado em 5 e aberto em 7, contempla todos os elementos que são maiores e iguais a 5 e menores do que 7. Ou seja, eu vou olhar aqui para os elementos que são maiores e iguais a 5 e menores do que 7. No caso, não vou incluir o 7. Então, são esses elementos aqui que satisfazem esta condição. Então, agora eu vou contar quantos elementos eu tenho dentro desta condição.
Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, esta quantidade 5 é o que vai corresponder à minha frequência absoluta. Então, a frequência absoluta, ela conta quantos elementos no meu conjunto de dados, né, lá no meu rol, quantos elementos lá no meu rol pertencem a este intervalo. Então, essa é a ideia da frequência absoluta, ok? Frequência acumulada é sempre ir somando as frequências absolutas. No caso, a frequência acumulada da primeira classe é igual à frequência absoluta dela. A frequência relativa vai ser dada pela frequência absoluta dividido pela quantidade total de elementos que nós temos no nosso conjunto de dados, que é basicamente, né, este valor é basicamente o somatório de todas as frequências absolutas. Então, somando todos os valores da coluna de frequência absoluta, nós conhecemos quem é este valor. E o ponto médio, ele é limite inferior mais limite superior dividido por 2, ok? Então, basicamente, a estrutura da nossa distribuição de frequência deve satisfazer essas 5 colunas aqui, ok? Lá no vídeo do estudo de caso, eu mostrei para vocês como construir a distribuição de frequências usando o Excel, tá? Vocês podem se utilizar do Excel para fazer a montagem dessa distribuição de frequências. Inclusive, ela sai de uma forma bem mais rápida, bem mais prática. Então, deem uma olhadinha lá no vídeo do estudo de caso para que vocês possam entender como elaborar esta distribuição utilizando o Excel. Aí, com isso, nós finalizamos o nosso item A. O item B pede para, utilizando a distribuição do item A, né, então, utilizando aquela tabela que você vai elaborar lá no item a partir dela, pede-se para calcular, a média dos estudantes que frequentam esta universidade e o desvio padrão, né? Então, qual é a idade média dos estudantes e o desvio padrão para essas idades? Aí, no caso, eu tenho que saber, né, se esse meu conjunto de dados ele está representando a população ou a amostra. Se ele está representando a população, né, média e desvio padrão populacional vão ser designados por meio dessas duas formulinhas aqui. Agora, se aquele conjunto de dados, né, se aquela distribuição do item A fornece informações sobre uma amostra, aí a forma que eu tenho de calcular a média e desvio padrão vai ser dado por meio dessas duas formulinhas aqui, ok? Em ambos os casos, quem é o xi? Aqui no caso da média. Quem é este valor de xi? Xi é o valor do ponto médio. Fi é o valor da frequência absoluta da classe. O n grande é o tamanho da população e o n pequeno é o tamanho da amostra, tá? Então, no caso, calcular média, né, a média ela se calcula de modo semelhante. Já o desvio padrão, se ele for o desvio padrão populacional, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o xi, que é o valor do ponto médio, subtrair do valor da média. Esta diferença nós vamos elevar ao quadrado e multiplicar pela frequência absoluta da classe do ponto médio que nós utilizamos. Nós vamos fazer esse produto para todos os pontos médios e, em seguida, a soma de todos esses produtos, nós vamos dividir pelo tamanho da população n e o resultado dessa divisão nós vamos extrair a raiz quadrada.
O que muda do desvio padrão populacional para o amostral é que nós iremos dividir, no caso amostral, pelo denominador n-1. Então, é o tamanho da amostra menos uma unidade, ok? Então, no caso, vocês precisam saber se a informação que vocês têm é populacional ou é amostral, para saber qual das duas, né, qual das formulinhas aqui vocês irão utilizar para fazer cálculo de média e desvio padrão. E, para finalizar a nossa atividade de mapa, o item C, ele pede que, também utilizando a distribuição do item A, ou seja, aquela tabela que você vai elaborar lá no item A, ele solicita que você responda com base nessa tabela qual é a probabilidade de escolher um estudante com idade inferior a 28 anos. Então, como que nós iremos calcular a probabilidade? Probabilidade, ela é calculada por meio dessa regrinha aqui, onde, né, no caso aqui, nós temos o nosso evento A. Qual que é a probabilidade de ocorrer o evento A? No caso, o nosso evento A seria os estudantes com idade inferior a 28 anos. Como que nós calculamos esta probabilidade? A probabilidade do evento A ocorrer, ela é igual à divisão entre a quantidade de elementos deste evento A dividido pela quantidade de elementos que eu tenho no total, né? Ou seja, aqui eu tenho a quantidade de todos os casos possíveis e aqui eu tenho a quantidade de todos os casos que são favoráveis a mim. Então, é dessa forma que nós calculamos probabilidade. Quando nós efetuamos esta razão aqui, né, esta divisão, o resultado é um número decimal. E se eu quiser exibir a probabilidade em porcentagem, basta multiplicar por 100 e aí eu vou obter este resultado aqui em porcentagem, ok? Então, basicamente, essas são as ideias que nós temos por trás da nossa atividade de mapa. Espero que com essas orientações vocês consigam resolver a atividade tranquilamente.